Gênesis capítulo 1 e o verso 28, a palavra do Senhor diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém, irmãos? Esse texto aqui é o primeiro, digamos assim, né, os primeiros mandamentos de Deus para o homem, né? Temos o outro mandamento, que é não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? De todas as árvores comereis, menos essa. Então tem esse mandamento, mas esse aqui é um dos primeiros e o que mais me chama a atenção, porque o verbo imperativo, o que é o verbo imperativo? Fazei, né? Comprai, olhai. Ou seja, o verbo imperativo, o próprio sentido do verbo é o que? Nós não temos opção, temos que fazer. Quando o verbo imperativo é colocado para nós, ele não é um verbo sugestivo, ele não é um verbo de opção, é para nós temos que fazer. E esse verbo no imperativo aparece aqui muitas vezes nesse versículo, Deus, o próprio Deus dando essa ordem: crescei, multiplicai, olha, enchei, sujeitai, dominai, né? Então veja, é uma ordem que Deus está dando. E quando Deus dá essa ordem para o homem, crescei e multiplicai, Deus está dando aqui uma ordem que somente o ser humano e os seres naturalmente criados, os animais, têm essa capacidade de se multiplicar. Os anjos não têm essa capacidade. Deus não deu aos anjos a capacidade de se multiplicarem. Já pensou nisso? Não deu. Em nenhum momento na Bíblia você vê os anjos gerando outros anjos. Os anjos são seres criados como nós, mas eles têm essa limitação. O número de anjos está fechado, limitado, não aumenta mais. Agora, o número de seres humanos, não é? Isso é possível. Podemos nos multiplicar. Isso é uma bênção, irmãos. Sim ou não? Nós trazemos dentro de nós o poder da multiplicação. É que nós ainda não sabemos, talvez, usar esse poder que nós temos. Nós não sabemos como, talvez, viver isso nas esferas da nossa vida. Se soubéssemos, como poderíamos ainda saber, você e eu já teríamos multiplicado muito mais em nossas vidas. Inclusive multiplicado tutubareba, como diz o linguagem popular. Inclusive multiplicado o seu talento, seu comércio, seu negócio. Sim ou não, meus irmãos? Por que uns conseguem de uma maneira exponencial multiplicar seus recursos, seus dividendos, e outros não? Eles conseguiram, de alguma forma, despertar esse potencial que já foi nos dado de fábrica. É verdade ou não é? Então nós podemos muito mais. Nós podemos muito mais do que nós já fizemos, em todas as áreas da nossa vida. Sim, alguém me chamou? Não. Ok, desculpa. Então nós temos esse poder de multiplicação, né? Mas por que não multiplicamos? Por que não vivemos isso na sua plenitude? Temos que pensar sobre isso. Quando você convida alguém para ir a um culto e essa pessoa entrega a sua vida para Jesus, você usou o seu poder de multiplicação. Sim ou não? Quando você trabalha na Rede Kids e você senta com uma irmã, conversa com ela e fala para ela como é bom trabalhar na Rede Kids, como é maravilhoso
servir as crianças, e ela, a partir daquela pequena e rápida conversa, aceita o desafio, você exerceu o poder da multiplicação. Você começa a sua célula com 2, 3 pessoas, daqui a pouco tem 4, tem 8, tem 16, você exerceu o poder da multiplicação. E a multiplicação é uma bênção de Deus, porque a palavra diz: Deus os abençoou e disse: crescei e multiplicai-vos. Então nós temos que ter isso em mente, que eu preciso crescer em Deus, crescer na revelação da palavra, crescer na presença de Deus, e isso vai gerar multiplicação na minha vida. E essa é a vontade de Deus. Só que no final dos tempos, o que nós temos visto, como diz a palavra, é que por amor de muitos tem se esfriado, a iniquidade é que tem se multiplicado. Então, ao mover do diabo, ao mover do inferno, paralelo, ou não paralelo, oposto ao poder de Deus, ao mover de Deus, multiplicando para o mal. E os filhos de Deus, e os filhos da luz, e a igreja do Senhor, está usando esse poder de multiplicação? Será que as igrejas estão se multiplicando, ou usando esse dom que Deus deu? Temos que pensar sobre isso. Se você olhar para Noé, capítulo 9, versículo 1, não precisa abrir, mas anote, Deus também disse para Noé, depois de Adão, Deus disse: Noé, e abençoou Deus a Noé, a seus filhos, e disse: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, mais uma vez, Deus repete a mesma ordem para Noé depois do dilúvio. E depois o próprio Deus também vai falar com Abraão. Olha, e aqui ele vai mais além. Gênesis capítulo 17, no versículo 2, ele ainda vai mais além, falando sobre essa multiplicação. Ele diz, olha, Gênesis 17, versículo 2: porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Caramba! Na minha versão está grandissimamente. Grandissimamente. Não tem sissi não, é grandissimamente. Que significa extraordinariamente. Olha o poder da multiplicação, meu Deus do céu. É extraordinário. A bênção de Deus que nos traz a multiplicação é algo extraordinário. E é a bênção de Deus. E Deus disse para Abraão, Abraão, né? Então Abraão caiu sobre o seu rosto e falou, Deus com ele dizendo, quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás paz de multidão. Então mais uma vez Deus reforçando, eu fiz uma aliança com você, Abraão, e essa aliança é o seguinte, eu vou fazer você crescer, multiplicar extraordinariamente. Eu tenho uma aliança com você e você vai cumprir o meu propósito. Deus tem uma aliança com a gente, irmãos. Deus tem uma aliança com a gente, e essa aliança envolve a bênção da multiplicação. E é Deus que faz multiplicar, é Deus que gera esse poder em nós. Ele já nos deu isso. Ele diz aqui, não chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E mais uma vez ele fala, e te farei frutificar grandissimamente. De ti farei nações, reis sairão de ti. Mais uma vez ele diz, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a sua descendência, depois de ti suas gerações, aliança perpétua. Ou seja, uma aliança que vai de geração em geração, para te ser a ti por sua descendência depois de ti. Ou seja, essa aliança chegou até nós. Aliança de multiplicação. Mas a gente tem que pensar, por que a gente não multiplica, gente? Então nós temos que pensar sobre isso. Quando nós vamos ver Jesus no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele viveu isso na prática. Ele chamou um discípulo. Qual foi o primeiro que Jesus chamou? Quem lembra? Primeiro foi Pedro. Aí não vou perguntar quem foi depois não, que já é demais. Mas aí, de 1 virou 12, gente. 3 anos e meio, olha só. Aí pronto, André, muito bem, isso aí.
Pedro, eu só sei que é Pedro, Tiago e João no barquinho, mas tá tudo certo. Mas então, tem 12, né? Tem 12. Aí daqui a pouco, gente, Jesus, 3 anos e meio. Imagina que igreja grande é essa, né? Quantos anos tem tua igreja? 3 anos e meio. Quantos membros? 12. Poxa, mas essa igreja não cresceu nada. Sabe de nada, inocente, né? 12. Daqui a pouco, lá em Atos dos Apóstolos, tinham quantos no cenáculo? 120, essa eu sei. 120 receberam o Espírito Santo. Aí depois, mais lá na frente, o apóstolo Pedro vai pregar o evangelho. Quantas pessoas se convertem? 3.000 pessoas, né? Daqui a pouco, o livro de Atos para de contar. Não fala se tinha 5, acho que tinha um momento que fala 5, se eu não me engano. Tem um momento que fala que tinha 5.000. Em Atos, a contagem é até 5.000. Mas depois de 5.000, é multidão, porque não dá mais para contar. Aí se cumpre a palavra que Deus disse para Abraão: Abraão, a sua descendência será como as estrelas do céu e como as areias do mar, não se poderão contar. Por causa do poder da multiplicação. Entende? Então nós precisamos entender isso. Nós fazemos parte dessa bênção, gente. Nós fazemos parte dessa bênção. Aí quando nós falamos de igreja em células, preste bem atenção. Quando nós falamos de mover celular, movimento das igrejas em células, tá certo? Algo que me chamou muito a atenção na época, quando eu conheci pela primeira vez o poder de uma igreja em células, foi a questão da multiplicação. Foi a questão da multiplicação. Porque eu participei de uma palestra, e o pastor da palestra, uns 13 anos atrás, 14 anos mais ou menos, fez uma conta rápida comigo, eu nunca mais esqueci, numa palestra. Falou assim: olha, quando você for começar uma célula, um ano, você trabalha aquela célula, e no máximo você vai alcançar 10 vidas. Eu pergunto para você, um ano, para uma célula com 10 pessoas, tranquilo ou não? É difícil? Não é. No outro ano, essa célula de 10 multiplica para mais uma de 10. Quantas pessoas vão ter no segundo ano? 20. Então, 2 anos, fácil, não é? Puxa vida, 2 anos, 20 células, 20 pessoas, 2 células. E o objetivo é multiplicar uma vez ao ano. No terceiro ano, quantas células? 4, porque 2 multiplica mais 2, 2 mais 2, 4. Quantos anos que eu falei? Terceiro, né? 40 pessoas. Eu falei, uau, até aí não estou vendo muita diferença não. Aí eu lembro que ele falou assim: o que é mais poderoso, a soma ou a multiplicação? O que você acha? 1 vezes 1 é quanto? 1. E 1 mais 1. Então a soma é mais importante, é mais forte. 1 mais 1, 2. 1 vezes 1, 1. Tá difícil, o Tico e o Teco já tá brigando aí dentro. Matemática começou a mexer com as coisas, né? 1 mais 1, 2. 1 vezes 1, 2 mais 2, 4. 3, gente? O que está acontecendo com você? Procura no Google aí. 2 vezes 2, 4. Opa, então já começou a ficar parecido. 3 mais 3, 6. E 3 vezes 9. 3 vezes 3, 9. Opa. 4 mais 4, 8. E 4 vezes 4. Que isso? Olha o poder da multiplicação. Crescei e multiplicai-vos. Então a multiplicação, ela vai trazer mais resultado do que a soma. E como que as igrejas crescem? Por soma ou por multiplicação? Multiplicação?
As igrejas crescem por soma, não por multiplicação. Vou explicar para você por quê. Ah, pastor, mas a gente não multiplica a célula uma vez por ano? Aonde? Aqui não. É um sonho, é um ideal. É o mundo platônico que a gente vive de multiplicar uma vez por ano. Mas na prática não acontece não. Vou mostrar para você que não acontece. E algo tão simples, gente. Terceiro ano, quantas células? 4. Quantas vidas? 4º ano, vamos multiplicar as células. Quantas células? 8. Quantas vidas? 80. 5º ano, quantas células? 16. Quantas vidas? Se tiver cada célula 10, 160. Falei, uau. 5º ano, né? 16 vidas, 160 células. Ou melhor, 16 células, 160 vidas. 6º ano, 32, gente. Olha que maravilha. É só multiplicar. É só uma multiplicar a outra. Então, 32. Quantas vidas? 320. 7º ano, 64. Quantas vidas? Opa! 7º ano, 64 células, 640 pessoas. É só multiplicar uma célula, meu Deus do céu, em um ano. Em 365 dias para multiplicar uma. Dá até vontade de chorar, vontade de sair correndo e pular, me matar ali fora. Está repreendido em nome de Jesus. Sangue Jesus tem poder. Puxa vida, gente. Não é a nossa realidade. E não é a realidade de milhares e milhares e milhares de igrejas na face da terra. Cadê a bênção da multiplicação de Abraão? Cadê a bênção da multiplicação de Adão? Cadê a bênção da multiplicação de Noé, de Jesus, dos discípulos? Cadê? Pode argumentar o que for, mas, irmão, a verdade é que nós não multiplicamos como Deus espera que nós multiplicamos. A verdade é essa. Porque quando aqueles que não conseguem multiplicar, aí eles têm que arrumar argumentos para dizer, não, para que crescer, para que multiplicar? A igreja tem que ter qualidade, tem que ter pouquinha gente. Você está preocupado com o número, está preocupado com quantidade? Pois é, mas a iniquidade está se multiplicando, o diabo está multiplicando aí as pessoas lá no mundo, destruindo a vida das pessoas. E a igreja está como? A igreja está parada. Vamos continuar com a nossa conta? 7º ano, quantas células? Quantas vidas? 8º ano, quantas células? 128, meu Deus do céu. Quantas vidas? 1280. Uau! 9º ano, quantas células? 256. Quantas vidas? 2560, meu pai. Você pode dar um glória a Deus? Ainda que seja profeticamente. 10º ano, quantas células? 512. Quantas vidas? 5.120. 11 anos. Quantas células? 1.024. Quantas vidas? 10.240. 12 anos. 12 anos. Quantas células? 2.048. Quantas vidas? 20.480. Começou com uma célula. Não, eu não sei você, isso aqui me incomoda. Isso te incomoda, não? Alguém quer contra-argumentar dizendo que isso não é bíblico, que isso é heresia, que isso é maluquice? Estou partindo da palavra de Deus, minha gente. Crescei e multiplicai-vos
Essa é a aliança que eu estabeleci com o meu povo. Essa é a bênção que eu estabeleci com o meu povo. Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra, povoai, sujeitai, dominai. Nós não podemos aceitar essa estagnação, irmãos. Nossa igreja tem 12 anos, temos 32. Glória a Deus, aleluia. 32 células, vai multiplicar para 64, para 128, para 200, em nome de Jesus. Agora eu tenho que fazer igual Jesus, que pegou 5 pães e 2 peixes e levantou para o céu. Graças te dou por essas 32 células. Mas você não pode sair daqui satisfeito com isso. Pode sair daqui satisfeito? Não, chegamos na nossa meta. Não pode, gente. Sua célula existe há 3 anos, não multiplica. Que é isso, meu Deus? 3 anos, não multiplica. Está errado. Isso não pode nos acomodar. O líder, quando começa uma célula, presta atenção, ele já tem que ter data para multiplicação. Ele já tem que declarar profeticamente: irmãos, olha só, hoje é o primeiro dia da nossa célula, mas estamos debaixo de uma palavra que a bênção de Deus está sobre nós. Vamos crescer, vamos multiplicar, vamos alcançar outra casa, vamos levantar outros líderes, vamos alcançar outras pessoas. Eu quero dizer para você, daqui a 9 meses, nossa célula vai multiplicar. Quem crê nisso? Mas só está o líder e o irmão, não é só? 2 pessoas naquela célula. Mas é fé. É o poder da multiplicação. Quem está compreendendo? Essa palavra aqui, qual é o objetivo dessa palavra? É fazer com que você saia daqui decidido a multiplicar a sua célula e não aceitar nada menos do que isso. Não é porque o pastor está pedindo e nem é para competir com número com ninguém. É porque é a palavra de Deus. Já passamos dessa fase de achar que é o que não é. Agora a gente sabe que é a palavra. Aí eu fui pesquisar, presta atenção, para amenizar um pouco a questão. Realmente nós encontramos muitas barreiras para as células, encontramos até hoje. Exemplo da irmã Aurelina, que até hoje a irmã falou que é do demônio que a gente está fazendo. Não, você falou que a irmã falou. A igreja em células, o movimento da igreja em células, ela começou, presta atenção, em 1963, há 60 anos atrás. Estou falando de pouquíssimo tempo. Um pastor chamado Paul Yang-cho, na Coreia, Igreja do Evangelho Pleno, igreja nas casas. A princípio não tinha isso. A igreja católica, ela levou todo mundo para dentro dos templos, dos prédios. Esse movimento é recente, gente. 60 anos, presta atenção, nós estamos fazendo parte de um movimento recente. Não é muito tempo, 60 anos só. De lá da Coreia, irradiou para vários lugares do mundo. Estados Unidos, eu poderia citar outros nomes aqui, mas vamos falar da América Latina, onde nós estamos no nosso contexto. Em 1983, em Bogotá, Colômbia, pastor César Castelhanos, movimento 1983, eu estou falando de 39 anos atrás. Aí na América Latina, aí pastores do Brasil foram lá. Quem foi lá conhecer? Valnice Milhomens, pastor René Terra Nova, que começou o movimento G12 no Brasil, há 32 anos atrás. 32 anos. A nossa igreja tem 12 anos, sim ou não? Então, quando a nossa igreja nasceu, eles estavam com 22 anos. Nós estamos fazendo parte ainda de um movimento recente na história do cristianismo. Entende o que eu estou dizendo? 32 anos atrás. Aí foram várias pessoas. Valnice Milhomens, conhecer. Pastor Aloísio foi conhecer. Os pastores da igreja quadrangular foram conhecer. Então nós estamos fazendo parte de um movimento no Rio de Janeiro. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. No Rio de Janeiro foi um movimento, ainda está sendo um movimento extremamente difícil de implantar.
Em outras cidades do Brasil é muito mais fácil. Mas por que difícil? Porque tem o programa do pastor Silas aqui, esses anos todos, eu falo, mal aconteceu. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Isso tudo criou o quê? Barreiras. Aí, mas graças a Deus eles estão bem, fizeram as pazes, um já pregou na igreja do outro, maravilha, já desfizeram, tá lá, por isso que eu pago a internet, porque a internet está tudo registrado, as coisas boas e as coisas ruins. Mas ainda, então, o que eu estou querendo dizer com isso? Isso explica porque muitas igrejas até hoje têm dificuldade de plantar células nas suas igrejas, que ainda é um movimento recente, ainda há muitas barreiras para serem vencidas. Mas a principal barreira que tem que ser vencida é dentro de nós. Tem gente que ainda entrou na visão, mas não deixou a visão entrar dentro dele. Gostou da visão, é bacana, não tem escola dominical, fico domingo de manhã em casa, é realmente legal, não tem cobrança, é bacana, participa de uma célula, é legal. Mas ainda não abraçou ainda a visão, não deixou a visão entrar, que é a visão de gerar filhos para Deus, de ganhar vidas para Jesus, de fazer discípulos, de fazer isso tudo que o pastor Bruno falou aqui, de ganhar, resumindo, é ganhar vidas, cuidar bem delas, treiná-las e enviá-las para ganhar outras vidas. Basicamente a visão celular é isso, é ganhar, consolidar, discipular e enviar. E eu não tenho dúvidas que é o mover do Espírito Santo dos últimos dias na face da terra. Eu não tenho dúvidas disso. Mas seja qual for o modelo que a igreja adote, seja qual for a visão, não podemos perder esse propósito: crescei e multiplicai-vos. Amém, igreja? Vamos multiplicar nossas células, amém? Vamos colocar essa meta, vamos colocar esse alvo. Sua célula vai multiplicar esse ano ainda, em nome de Jesus. A maior alegria de uma célula é a sua multiplicação. A maior alegria de um líder é ver que ele formou outro líder. A maior alegria de um pastor é ver que ele levantou outro pastor. A maior alegria de uma igreja é ver que ela plantou outra igreja. A maior alegria de uma árvore é ver que ela plantou outra árvore, e não simplesmente um fruto. Então você que é líder, a sua maior alegria não é ver a tua célula cheia. Não se acostume com isso, porque a célula cheia, se não cumprir o propósito, se ela não multiplicar, ela vai diminuir, vai perder gente, porque está perdendo o propósito de Deus, é crescer e multiplicar. Então, líder, a tua maior alegria é ver outro líder sendo formado. Mas o que a gente tem visto, infelizmente, é célula fechando, é líder deixando de liderar. Alguma coisa está errada. Nós temos que fazer essa reflexão, porque essa é a vontade de Deus, essa é a minha aliança que eu tenho com você: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Nossa igreja hoje tem 12 anos, estamos chegando esse ano a 600 membros para a glória de Deus. Amém, irmãos? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus por isso? É uma bênção muito grande, é uma bênção muito grande. É uma bênção muito grande, para a glória de Deus. Isso porque nós estamos remando contra a maré, fazendo força a essa resistência externa. Então, nós estamos ainda fazendo um trabalho de resistência. Mas nós não vamos parar, irmãos, porque foi a visão que está na palavra de Deus que Deus nos chamou para fazer isso. Nós vamos crescer e vamos multiplicar. Muitos pastores ao longo desse tempo, essa mudança, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Então, se você é membro da nossa igreja e ainda tem medo disso, isso aqui é para tirar totalmente o medo do seu coração. Eu sigo muito o que o apóstolo Paulo diz: como prudente construtor eu pus o fundamento, mas cada um veja como edifica. Pastor tem que ter sabedoria, tem que ter prudência, tem que ter paciência. É o corpo de Cristo, o fundamento é Cristo. Se uma igreja não tem célula, amém, tem fundamento que é Cristo. Não vamos achar que somos melhores do que outras
e que as outras estão retrógradas e a gente está avançado. Não, nunca vamos deixar essa vaidade entrar no nosso coração. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não quero jamais aqui despertar um fantasma que está adormecido no seu coração, de um trauma que você viveu há anos atrás. Falar, ai meu Deus, parece que eu estou vivendo tudo de novo. O pastor Léo fala com uma empolgação tão grande, ele até me convence, mas isso aí não vai dar certo. Não, esquece isso, não fica com medo disso não, porque eu não tenho dúvidas que é o Espírito Santo que está conduzindo essa igreja. Podemos não ter 100 células, podemos não ter 200 células, podemos não ter 20 mil pessoas, mas nós temos essência, nós temos coração, nós temos temor na obra de Deus, nós temos respeito pelas pessoas, nós temos amor por aquilo que nós fazemos, mas não podemos perder o nosso objetivo, que é crescer e multiplicar. Amém, irmãos? É o contrapeso da balança. A gente não pode se conformar também. Então a ideia é essa. A ideia, vamos entender, temos um propósito, temos uma meta de multiplicação, mas sabemos que não vai ser fácil, porque as pessoas ainda estão vivendo esse preconceito à nossa volta. Mas eu não tenho dúvidas de que isso é o que está no coração de Deus para a sua igreja. Amém, meus irmãos? Quem recebe essa palavra hoje, diga glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Não vou dizer que eu vou concluir, mas estou quase concluindo. Estou quase concluindo. Para nós conseguirmos multiplicar nossas células, multiplicar nossa liderança e vamos manter esse alvo, 2 palavras que eu quero que você guarde: meta e foco. Anota aí, meta e foco. Isso aqui você vai levar para a vida, não vai levar só para a célula, você vai levar para a sua vida inteira. Meta e foco. Certo? O apóstolo Paulo, ele usa uma expressão, 1 Coríntios 9, ele diz assim: assim corro, 1 Coríntios 9, 26, assim corro também eu, não sem meta. O apóstolo Paulo diz: olha, eu estou numa corrida, mas eu não estou correndo sem meta, eu tenho uma meta. Assim luto, não como desferindo os golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha o mesmo a ser desqualificado. Então o que o apóstolo Paulo está falando? Eu estou numa corrida e eu tenho uma meta. Meta significa o quê, meus irmãos? Objetivo, alvo. Ou seja, eu estou correndo com um alvo, com uma meta, com um objetivo. Amém? Então nós temos que ter meta. Porque se nós não tivermos uma meta, Paulo está dizendo, a gente vai estar dando soco no ar, a gente vai estar correndo, andando em círculos, a gente vai estar caminhando, mas sem propósito. Então nós temos que ter uma meta. E qual é a meta? Qual é o alvo da nossa célula? Esqueceram tudo que eu falei? Multiplicar. Por que ela é uma meta? Porque ela tem prazo. Quantas vezes vamos multiplicar a nossa célula? Em quanto tempo? 1 ano, uma vez por ano. Então ela tem prazo. Em 1 ano vamos multiplicar a nossa célula. Sim ou não? Então tem uma meta, pelo menos em 1 ano multiplicar. Tá certo? Então uma vez que eu tenho essa meta estabelecida, eu vou perseguir essa meta. Tá bom? Então, uma vez estabelecendo a meta, agora eu preciso colocar o meu foco. Se eu não tenho meta, eu não tenho foco. Você entendeu o que eu estou dizendo? Se eu não tenho uma meta específica, o meu foco fica em vários lugares. E se eu foco em vários lugares, eu não vou atingir o meu objetivo. Por isso que o apóstolo Paulo, eu corro como uma meta, mas eu tenho um foco. Ele diz aqui, eu vou esmurrar o meu corpo. Porque se eu não esmurrar o meu corpo, eu não atinjo a minha meta. O meu corpo vai me atrapalhar a atingir a minha meta. Então qual é o meu foco? O meu foco não está na meta, o meu foco está no meu corpo. Você entendeu ou não? Eu vou explicar. Qual é a minha meta? Emagrecer 10 quilos. Em quanto tempo? 3 meses. É uma meta. Tem prazo, tem tempo e tem data específica. O meu sonho, emagrecer 10 quilos em 3 meses. Qual é o meu foco então agora?
fechar a boca, não comer Nutella, que eu comprei quase R$ 50 um negócio desse tamanho ali essa semana. Não. O foco, fazer exercício. Mas como isso aqui é hipotético, eu não quero nada emagrecer 10 quilos em 3 meses, me deixa quieto com a minha Nutella. Mas vamos supor que a minha meta fosse emagrecer. Eu não ia poder comprar Nutella, eu não ia poder... Foi uma tentação essa semana, um negócio caro, R$ 44. Mas já tinha uns, sei lá, não sei quantos meses que eu não comia Nutella, já está só um negocinho assim. Eu comprei, vai saciar meu desejo. Mas, gente, se você não tem uma meta, você não vai ter foco. Entende o que eu estou dizendo? Qual é a minha meta? Vamos supor, minha meta daqui a 3 meses, fazer uma viagem. Mas para eu fazer essa viagem, eu preciso um exemplo, hipoteticamente, R$ 5.000. Então, qual vai ser o meu foco? Toda semana separar R$ 50, R$ 100. O meu foco vai estar em quê? No curto prazo, para alcançar o longo prazo. Por que muita gente não consegue alcançar suas metas? Porque não tem foco. Se você fala assim, vou casar em dezembro, dia 23, em nome de Jesus, o sangue sem poder, vou casar. Casa. Porque ele estabeleceu uma meta, aí agora vai ser o foco. Tudo vai ser agora comprar para casa, construir para casa, economizar para o casamento, não é assim, Bia? Porque agora temos um foco e temos uma meta. Amém, pessoal? Então vamos lá. Para eu multiplicar minha célula em um ano, o meu foco tem que estar em quê? Quem pode me responder? Em vidas. Então a nossa meta é multiplicar, mas o nosso foco são nas pessoas. Por que o líder não multiplica a sua célula? Ele não foca nas pessoas, não cuida bem dessas pessoas, não tem paciência com essas pessoas, não dá atenção a essas pessoas. Entende o que eu estou dizendo? Logo, não multiplicam. Anota aí, 4, eu não vou explicar não, só vou falar para você anotar, para você não esquecer, o que nós temos que fazer com as pessoas. Olha lá, 4 atitudes com essas pessoas, para nós multiplicarmos a nossa célula. Amém? Anota no celular. Primeiro, atração. Como eu atraio essas pessoas? Por que essas pessoas vêm na minha célula? Por que elas gostam da minha célula? É o louvor? É a organização? É o lanche? É a palavra? É a unção? O que faz essas pessoas virem à minha célula? O que elas gostam na minha célula? A sua célula, ela é atraente ou ela é repelente? O que é uma célula repelente? Ela repele. O líder chega às 8h30, começa a célula 9 e termina às 11. Ninguém vai ficar nessa célula. O líder chega lá e fala, irmão, vamos começar a célula, né? Alguém preparou um louvor? Alguém tem um quebra-gelo? Não vai ficar nessa célula. Tudo tem que ser com ordem e decência. A pessoa chega lá, não tem nenhuma cadeira para sentar, não tem uma... Ninguém vai ficar, não atrai. O que atrai as pessoas na sua célula? Segundo, envolvimento. Anota aí, envolvimento. O que é o envolvimento? Por que essas pessoas permanecem na minha célula? Elas se envolvem, elas se sentem acolhidas, elas se sentem amadas, elas participam, eu permito elas desenvolverem seus talentos, seja um quebra-gelo, seja uma oração, seja o compartilhamento da palavra. Porque quem não se envolve, não se desenvolve. Então nós temos que dar oportunidade para as pessoas se envolverem. Por que elas permanecem na minha célula? Percebe isso? Terceiro, agora eu já estou terminando, tá, Jaime? Terceiro, reprodução. Reprodução. Eu estou treinando essas pessoas. Porque se eu vou multiplicar minha célula, eu tenho que ter um líder treinado. Pelo menos que saiba fazer a célula sozinho, sem mim. Eu estou me reproduzindo nessas pessoas. Tem alguém na minha célula hoje
que pode tocar o barco sozinho sem eu? Sem eu estar presente? Quem é a pessoa hoje que consegue liderar a célula sem a minha presença? Eu me reproduzi nessa pessoa. Entende? Então, primeira coisa, o quê? Atração. Segundo, envolvimento. Terceiro, eu estou treinando alguém, eu estou ensinando alguém a fazer o que eu faço. Se você não estiver fazendo isso, não vai ter multiplicação. E o último lugar é a própria multiplicação. É a própria multiplicação. Quem vai ser o novo líder dessa nova célula? Quem vai estar assumindo essa nova célula? Já tem uma pessoa? Já tem uma data para essa multiplicação? Já tem pessoas que vão poder ir para ela? Isso tudo são perguntas que a gente tem que se fazer para ajustar o nosso foco. É simples. E como que você treina alguém? Você sabe, eu faço, você observa. Eu faço, você me ajuda. Depois você faz e eu te ajudo. E por último, você faz e eu só observo. Simples assim. Treinei um líder. Eu tenho 1 ano para fazer isso. Crescei e multiplicai-vos. Amém, meus irmãos? Aplica isso na sua vida, na sua célula. E eu quero concluir dizendo: você pode multiplicar. Você tem potencial para multiplicar. Deus colocou dentro de cada um de nós um poder de multiplicação. Multiplicar não só célula, nem multiplicar não só pessoas, multiplicar recursos, multiplicar talentos, multiplicar influência, multiplicar raio de ação. Toma posse dessa palavra hoje. Fica de pé no seu lugar e fala: Senhor, a tua bênção está sobre a minha vida. Eu vou crescer e multiplicar. Eu não vou diminuir e nem o que? Dividir. Eu vou crescer e multiplicar. Essa é a promessa de Deus para a minha vida. Quem recebe essa palavra, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. E mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Diga, eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Pegue na mão do irmão que está do seu lado, levante a mão dele bem alta agora. Um ao outro ajudou e ao próximo disse: esforça-te. Vamos cantar juntos essa canção. Nós temos um chamado, irmãos. Nós somos escolhidos para uma grande obra e nós não vamos parar. São muitas aflições, são muitas lutas. Muitas vezes você pensa em desanimar, pensa em parar, mas Deus não te chamou para parar. Deus te chamou para avançar. Em nome de Jesus, vamos declarar mais uma vez: eu não vou parar. Eu não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar. E mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. E a vida é mesmo assim. São tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui.
Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou. Me enviou. Diga! Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia, E eu fui escolhido. no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito Pra fazer, não há mais tempo para olhar para trás. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar. Há muita célula pra multiplicar, pra fazer. Há muito pra fazer, não há mais tempo. Há muitas vidas para levar para o encontro com Deus. Há muito pra fazer, não há mais tempo. Há muitas igrejas para ser plantadas nesse país. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar. Há muitas crianças para serem alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Não há mais tempo pra Aleluia! Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão. 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 Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Só quem tem um chamado, diga bem forte: eu tenho um chamado. Aleluia! Pode acender as luzes. Vamos terminar, irmãos, com uma linda foto aqui na frente. Temos que registrar esse momento. Vem aqui, por favor. Vamos tirar uma linda foto oficial com todos que participaram dessa nossa capacitação. Vamos subir aqui em cima. Amém? Vamos ficar aqui em pé em cima. John, prepara a câmera para tirar foto. Vamos lá, gente, todo mundo aqui. Vai caber todo mundo. Vamos lá, acende as luzes aí. Em nome de Jesus, já tem um bolo da diabetes esperando a gente ali. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Oh, aleluia. Senta aí. Vamos lá, todo mundo aqui. Tenta subir na cadeira, se for o caso. Vamos lá.